Boa noite. Mais um domingo, mais um programa seguro. Hoje nós vamos trazer uma nova oportunidade mostrando esse momento de tecnologia, de inteligência artificial, de investimento em startups e para isso nós vamos receber Marcelo Blay, um especialista no assunto. O programa seguro já está no ar. E para falarmos muito do mercado, do dinheiro no mercado, nada melhor do que trazer um especialista em oportunidade, um especialista em seguros, em consórcio e outros assuntos afins e também em amizade. Marcelo, muito bom te receber aqui num novo desafio e que a gente vai contar para todo mundo, mas obrigado pela tua presença. Eu que agradeço estar mais uma vez com você, sempre um prazer, sempre aprendo alguma coisa. E uma amizade aí, eu estava até contando para um amigo, mais de 32 ou 33 anos que a gente está junto, batalhando em várias frentes. Então é uma honra, sou teu fã. Somos fãs, temos uma troca de fã-clube, né? Você é sócio do meu, eu sou sócio do teu. Vamos explicar para todo mundo o que te traz aqui. Eu quero saber o que é o Mundi Ventures, o que é essa novidade, para que ela se destina, a palavra é tua. Então, é um fundo de investimento especializado em capital de risco, chama Venture Capital em inglês, que eles captam dinheiro basicamente de grandes seguradoras ao redor do planeta. Então ele já tem com eles investidoras Mafre, Generali, tem uma seguradora da África do Sul que chama Momentum, tem uma seguradora na Holanda e assim vai. Então eles captam dinheiro, fazem um fundo e esse fundo é direcionado para buscar oportunidades de investimento em empresas que estão nascendo, as famosas startups, voltadas especificamente para a área de seguros, o que é muito interessante, que você não tem tantos fundos especializados na área de seguros no mundo. E eles acabaram de fazer uma captação muito importante, nós estamos falando aí de 500 milhões de reais, para investir na América Latina. Pô, é dinheiro que não acaba mais. E desses 500 milhões, talvez metade, um pouco mais da metade, vem para o Brasil. Então acho que vão trazer uma expertise de já ter feito 8 fundos, eles estão no mercado desde 2015, são pessoas que estão lá, que são executivos que foram no mercado, gente relacionada ao mercado, pessoas que trabalharam em grandes instituições financeiras, e que estão fazendo realmente um trabalho interessante de buscar soluções que ajudem a trazer tecnologia útil para as seguradoras, para os corretores. É isso, na verdade, assim, um resumão. Uma seguradora que está querendo desenvolver alguma tecnologia, algo que facilite a sua operação, ou um corretor, ou um jovem que ainda não é corretor, mas tem uma ideia para desenvolver projetos para os corretores seguros, essa empresa está disposta a ouvir, avaliar o projeto e investir no projeto? É assim que eu estou entendendo? É isso mesmo. Então você tem seguradoras que têm seus departamentos de tecnologia. Em geral, esses departamentos estão saturados de coisas de fila de desenvolvimento do sistema, em inglês é backlog, o pessoal de tecnologia chama o backlog, e que às vezes não tem condições. Então, de repente aparece uma empresa, em geral de gente bastante jovem, que tem uma solução que se adequa muito rapidamente, então a seguradora ganha muita velocidade de implantação, pode fazer piloto mais rapidamente e ela consegue ter soluções que vão facilitar o processo, uma série de coisas que hoje trazem dificuldades para o dia a dia da seguradora. E se você tem gente, jovens ou não tão jovens assim, eu quando fundei a Minuto tinha 44, e eu fui atrás também de investimento desse tipo. Então, gente que tem uma ideia muito bacana, por exemplo, lá no meu caso da Minuto, eu quero montar uma corretora que tem uma vocação digital muito grande. Eu fui atrás de fundos como esse, na época eram raros. Então, se tem jovens ou não tão jovens que estão uma ideia muito bacana, estão vislumbrando uma possibilidade de atuar nesse mercado, mas não tem o capital, tem que bater um papo com esses fundos que eles vão avaliar o projeto e, quem sabe, alocar. Para você ter uma ideia, eles estão alocando, em termos de recursos, por projeto, coisa de 15 a 25 milhões. Não são empresas muito pequenas, Boris. Não. Tem que ter uma empresa que já tem um certo tamanho, que já conseguiu mostrar que tem mercado, que o produto tem aderência. Não é alguém que está numa planilha Excel, que acabou de ter uma ideia. É um pouco mais... Um pouquinho mais estruturado, um pouco mais estruturado, mas não é alguém gigante. E claro que o importante é a apresentação
do detalhamento desse projeto, como é o projeto, a que ele se destina e que vantagens vai trazer ou para a empresa que está desenvolvendo ou uma seguradora mesmo que quer desenvolver e quer buscar uma empresa e quer fazer uma parceria com esse fundo para apoiar a empresa com até um compromisso já de absorver, pode ser? Pode ser. As seguradoras que investem, elas passam a ter uma visão geral do que está acontecendo no universo de tecnologia globalmente. Às vezes a seguradora tem muita visão local, mas tem coisas interessantes que estão acontecendo do outro lado do mundo que você pode trazer para cá e ganhar uma vantagem competitiva. Então isso realmente é algo que a seguradora, depois de investir no fundo, ela tem acesso a tudo isso, ela tem possibilidade de conversar com outras seguradoras, seja investidoras do fundo ou outras que fazem parte do portfólio de investimento, e também podem conhecer melhor os empreendedores e acompanhando, e aí tem uma conversa direta com o empreendedor, de repente pode fazer uma parceria direta com a seguradora. Mas você falou da América Latina, né? E o Brasil com uma vontade deles maior para o Brasil do que do resto. Como é que você vê a América Latina em relação ao Brasil no desenvolvimento desses novos projetos? Por que está vindo mais da metade ou a metade para cá? Então, porque esse fundo, no fim do dia, eles estão interessados em trazer soluções que minimizem o risco das empresas, das pessoas. O foco deles é seguro, mas não necessariamente só seguro. Então, tem coisas da constelação ao redor de seguros que fazem sentido. Então, por exemplo, investir numa health tech, uma empresa de tecnologia para a área de saúde. Então, veja você, alguém que desenvolve um tipo de exame de sangue mais rápido, mais eficaz e mais barato. Tem tudo a ver com o apetite de uma seguradora de saúde que vai querer ter tudo isso. Então, eles investem em coisas assim dessa ordem. E por que América Latina? Porque soluções de proteção, seja seguro, seja coisas relacionadas ao seguro, cibersegurança, é muito pouco. O Brasil é muito pouco protegido, o Brasil é muito pouco explorado em termos de seguro, você sabe disso. Então o Brasil propicia isso, o Brasil tem tamanho, o Brasil tem muito bons empreendedores, a gente fala de empreendedores formados em grandes faculdades no mundo, etc. A gente tem muita gente boa aqui, gente jovem com vontade de fazer, que conhecem muito tecnologia, essa geração que já nasceu com os dedinhos na mão e já estão usando inteligência artificial de uma maneira que, assim, eu fico olhando, eu fico embasbacado. Eu falei, meu Deus do céu. Você fica, imagina eu que estou alguns anos da tua frente, realmente é difícil. Olha, é uma loucura. Tá bom. Marcelo, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Eu quero falar depois mais um pouquinho dessa inteligência artificial também, para você dar a tua opinião do que está acontecendo. Enquanto isso, também é importante para esse processo aqui que você está trazendo essa oportunidade, tá bom? Tá bom, vamos lá. Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí que nós voltamos já já. Oi, somos a Surrai, uma seguradora que te entende de verdade e que oferece a proteção que cabe no seu bolso para você rodar sempre tranquilo. A Surrai tem seguro para carro, tem seguro para moto, tem seguro para caminhão, vans e bugs. Tem seguro para todo mundo. Tudo com assistência 24 horas e guincho para até 500 quilômetros. Você pode ter seguro sim. Peça já uma cotação para o seu corretor e vem para a Surrai. Todo mundo tem algo com que se importa muito. Uma casa, um carro, um futuro tranquilo para quem você ama. Sabe quem se importa com tudo isso? A Larissa, o Marcos, a Andréia, o Vitor e mais de 133 mil corretores de seguros, que trazem confiança para que pessoas e negócios estejam prontos para qualquer futuro. Afinal, o corretor é para sempre. Você sabia? A Surrai Seguradora é a escolha mais inteligente para quem quer contratar um seguro para o seu veículo com as coberturas que realmente precisa e com um preço que cabe no seu orçamento. Além disso, temos o maior índice de aceitação no mercado para carros, motos, vans e caminhões, de qualquer ano, modelo e para qualquer tipo de utilização. Confira as condições e regiões de cobertura com seu corretor. Estamos de volta com o programa Seguro desse domingo, batendo um papo com o nosso amigo Marcelo Blay sobre investimento, tecnologia, startup. E no final do bloco anterior você falava da inteligência artificial. Quais são as atividades que você vê como prementes para o uso da inteligência artificial? Muitas já estão avançando, mas talvez não na velocidade que a gente gostaria. Mas o que você vê que a IA pode ajudar
no sistema interno, nas vendas, nos controles. Como é que você vê isso daí? Pensando primeiro pela ótica da seguradora, né? Sim. Você hoje tem capacidade de trabalhar a questão de precificação de uma maneira que eu não imaginava. Fui executivo de seguradoras durante muito tempo, inimaginável. Então você tem acesso a bases de dados gigantescas e os computadores têm uma capacidade de processamento muito maior que você consegue ser muito preciso na precificação. Você consegue combinar variáveis que você sequer imaginava no passado, né? Você tem apoio na subscrição de risco, você tem questões relacionadas a seguros paramétricos, né? Então, se você investe numa empresa de seguro que dá informações para você poder atuar no seguro paramétrico, então tem uma quantidade de aplicações inimagináveis, inclusive jurídico, na liquidação de sinistro. Você facilita a vida do corretor se, por exemplo, um determinado sinistro tem cobertura ou não, para você comparar as apólices e saber o que está lá, é dificílimo. A quantidade de seguradoras que se trabalha... Principalmente com a nova lei do seguro também, que vai influenciar isso barbaridade. Totalmente. Na comunicação anterior para o segurado, você tem que falar tudo e depois você tem que explicar tudo de novo. Então, se você tem uma inteligência artificial que contempla essa base de conhecimento gigante, você consegue ter as respostas precisas, exatamente daquilo que foi contratado. Então, dá para fazer um humano? Dá para fazer, mas na velocidade que hoje se demanda... E as condições gerais mudam toda hora, você tem que saber aquela apólice, quando foi contratada, qual era a condição, porque tem mudanças e a IA vai trazer isso de uma maneira muito rápida e prática. Marcelo, a gente está falando de inteligência artificial, eu queria saber de você quais as oportunidades, quais as atividades das seguradoras que elas vão precisar cada vez mais da IA e como você vê isso? Sim, eu vejo de uma forma muito positiva e eu acredito que basicamente todas as atividades da seguradora vão ter algum componente de inteligência artificial. Você tinha um trabalho enorme para juntar todas as informações, cruzar bases de dados. Hoje em dia, com inteligência artificial, você tem acesso a bases de dados gigantescas, onde você pode tentar ir muito no grãozinho para saber a precificação exata de um... Não, a gente está muito acostumado a falar só de seguro de automóvel, mas de todos os ramos, né? E você tem hoje uma capacidade de processamento de dados que não existia no passado. Então você tem uma quantidade gigantesca de melhoria de processo, atendimento ao cliente ser mais ágil, muito mais preciso, porque você tem as condições gerais que mudam e você tem o sinistro, você precisa ficar checando. Então isso com uma inteligência artificial é instantâneo, né? Hoje em dia é muito fácil. Então eu vejo o universo para seguradoras, aplicações praticamente em todas as atividades. E para o corretor? Para o corretor, então, é incrível, né? Eu sou membro do conselho de uma empresa que chama Segura, de inteligência artificial especializada em corretor, que também não se conhecem tantas assim. É uma rapaziada muito jovem, que eu sou apaixonado por eles, sou fã de carteirinha, que eles desenvolveram soluções sensacionais, né? Que ajudam o corretor a aumentar vendas, a reduzir inadimplência. Por exemplo, em termos de aumento de vendas, já existem números que os corretores que estão usando a plataforma cresceram 34% em prêmios e reflete no crescimento de comissão. A inadimplência caiu 80%. Então você tem uma ferramenta, uma assistente virtual que chama Helena, que ela ajuda o corretor na cobrança dos clientes. Uma coisa você tem que ficar ligando cada um, você vai saber a data que está vencendo o boleto de cada um, é uma loucura. A inteligência artificial faz com o pé nas costas isso. E olha que interessante, a inteligência artificial fez com que 70% dos 3 mil corretores que já trabalham com a Segura vendessem um produto que ele nunca tinha vendido, 70%. E olha que interessante, de cada 5 clientes, eles conseguem gerar para 2 desses clientes novas oportunidades de negócio que aquele cliente nunca sequer imaginou. Então, consegue ver da base do corretor que tem um cliente lá que é um médico, que você vendeu seguro de automóvel. Mas a inteligência artificial consegue entender que é um médico, esse médico tem uma clínica, e por que você não oferece uma responsabilidade civil? Por que você não oferece um patrimonial? Então, a inteligência artificial, consultando bases públicas, ela faz com que o corretor tenha uma possibilidade de se dedicar realmente àquilo que ele é muito bom e deixar essas tarefas todas sob uma inteligência artificial que, inclusive, ele tem um instrumento de gestão muito grande, tem um painel de controle incrível. Aqui eu também quero aproveitar a oportunidade de te agradecer que você me apresentou o Bebeto da Segura. A gente está desenvolvendo e hoje que a gente está aqui gravando o programa, fechamos uma parceria do Bebeto da Segura com o Sincor São Paulo, também para atuar em diversos segmentos que a gente está precisando lá. O investimento, ele existe, claro, mas ele não é um bicho-papão.
Só que as coisas estão correndo muito. Se a gente não correr também, vamos ficar para trás. Exatamente. Tanto seguradora como corretora. Ou seja, ou aceita ou aceita. É É isso? isso aí. Não tem volta. Não tem opção. Mas você que já é um cara muito mais jovem e também mais ligado nessa área, te surpreende como a mim também? Eu vejo o meu filho lá olhando, ele deduz umas coisas que nem me passaram pela cabeça. Você tem um pouco de dificuldade ou sou só eu? Não, dificuldade temos, né? Eu fico vendo meus filhos também que trafegam com esse negócio como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? Eles não dão um passo sem antes usar alguma ferramenta ali. E eu, humildemente, tenho testado várias, né? Não fico mostrando para eles que eles vão ficar envergonhados do pai, pô, pai, você não sabe essas banalidades, então eu faço escondido ali à noite. São dois. E aí, a semana passada, eu fui testar uma nova inteligência artificial. E fui fazer um negócio muito pessoal ali, me ajudar a fazer meu orçamento doméstico. Eu fiquei, assim, estonteado, chocado com o que eu consegui fazer. Que legal. E conversando com a inteligência artificial, ela me perguntando coisas para melhorar o modelo. Boris é muito poderoso. A gente já olha e percebe que ela pensa também, né? Não é só uma executora, ela troca ideias com vocês. Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Na volta a gente conversa sobre isso. Vamos lá. Até algum tempo atrás, havia poucas formas de ir para o trabalho. Hoje, há inúmeras. E isso quando as pessoas vão ao trabalho. Antes, o escritório era um segundo lar. Hoje, o lar é que é um segundo escritório, ou até mesmo o primeiro. O mundo mudou. As famílias, as empresas e os empreendedores, até nossa relação com o planeta está ganhando um novo significado. O mundo mudou e vai continuar mudando. A HDI está pronta para acompanhar. Para ser uma nova seguradora todos os dias, para proteger você e tudo que é importante para você. HDI Seguros, protegendo o seu mundo. Tinha acabado de comprar o carro, está muito legal com ele, e de repente entra uma rotatória. Acabou que deu uma prensada do carro dele contra a minha, empurrou o farol para frente e quebrou as presilhas. Na hora foi um susto muito grande. Minha franquia de R$ 8.500. E aí, falando com o corretor aí, né, que falou assim, olha, você tem direito aos pequenos reparos. Você pode usar assistência de farol, lanterna e retrovisor e lataria e pintura também. Cada assistência ali, acho que foi R$ 150. Foi um alívio, né? Como serão os próximos 130 anos? Parece que o tempo está acelerando tão rápido que dá até um frio na barriga pensar no futuro. Para onde toda essa tecnologia vai levar a nossa vida? São tantas possibilidades, tão incríveis. O futuro não é mais um só. São muitos os futuros possíveis. Maravilhosos e imprevisíveis. Não dá para saber exatamente como vai ser o futuro, mas uma coisa a gente sabe com certeza. Nós vamos continuar nos reinventando. Exatamente como fizemos nos últimos 130 anos. Para que você tenha sempre a certeza que não importa para onde vai o futuro, você e quem você ama estarão seguros. Sul América 130 anos. A sua vida para a vida toda. Você sabia? A Yellow e a HDI têm um portfólio completo com amplas coberturas e assistências diferenciadas que protegem desde lojas de shopping até o próprio shopping. Ficam protegidas das pequenas pousadas até grandes hotéis, escolas de bairro até universidades e pet shops até hospitais veterinários. É isso mesmo, protegemos pequenas, médias e grandes empresas dos mais diversos segmentos da indústria, comércio e serviços. Fale com o seu atendimento comercial e comece já sua jornada de crescimento nesse segmento. Estamos de volta com o nosso último bloco do programa Seguro, batendo um papo com o Marcelo Blay, hoje com mais uma nova atividade. Você é um cara muito criativo, busca realmente oportunidades, mas eu acho que todo mundo quer saber qual é o seu papel na prática como Senior Advisor dessa nova empresa, né, que você está trazendo para o conhecimento do nosso mercado.
Esse é um fundo que ele atua muito amparado com consultores, então eles se aproximaram de mim, a gente teve uma química muito boa, e o que eles esperam? Que eu ajude a trazer dinheiro para o fundo, que eu convença as seguradoras a aportarem capital, que vai ser muito importante, muito interessante para elas entenderem o que se chama desse ecossistema. Eles também querem que eu ajude a achar empresas onde o dinheiro possa ser alocado e depois avaliar se essa empresa está preparada. E depois de ter sido feito o aporte, eu ajudar a acompanhar o dia a dia da empresa. Não está lá todo dia, mas está num conselho de administração, aportando o que eu tenho de 30 e tantos anos de experiência de mercado, já montei a minha startup, a Minuto Seguros, já passei por muitas coisas que os empreendedores ainda vão enfrentar, então eu posso ajudar a pelo menos não repetir as besteiras que eu fiz, né, que não foram poucas. Tá, mas resgatando essa figura ainda de um corretor de sucesso, como foi a Minuto, né? Que recado, que mensagem você dá para os corretores que estão nos assistindo para desmistificar, para encorajar, enfim, essa situação perante tanta novidade tecnológica? A gente passou por coisas hoje mínimas, gerenciamento de corretora, multicálculos e tal, mas hoje nós estamos diante de uma situação extremamente enorme de desafio. Qual é o recado, a tranquilidade que você dá para os seus amigos corretores? Bom, falando para os meus amigos corretores, acho que tem um medo muito grande, que é aquele medo de eu vou ser substituído pela inteligência artificial, né? Será que a inteligência vai acabar com o corretor? Eu acho que pelo contrário. Ela vai fazer tantas atividades para o corretor que ele vai poder se dedicar àquilo que ele é muito bom e que a inteligência artificial não consegue fazer ainda, sei lá, talvez daqui a muitos anos, mas que é cuidar dos clientes, cuidar de relacionamento, ele dá consultoria, concretizar as vendas. A gente sabe que o seguro é um produto difícil, né, de você vender totalmente online. Então o corretor ele não tem que ter medo de testar, ele pode testar sozinho, ele tem que ir lá quebrar um pouco a cara ou buscar empresas, como a gente falou da Segura, que vai botar isso para funcionar para ele e ele vai conseguir ter uma vantagem competitiva. Eu acho que o corretor ele não vai ser substituído por tecnologia ou por inteligência artificial. O corretor que aplicar tudo isso, entender que isso vai trazer muita produtividade, vai estar à frente do corretor que não fizer. Então, acho que a grande preocupação é o corretor que tem medo, não quer se arriscar. Não tem como hoje em dia. Você vai ter que tentar alguma coisa nesse sentido. Eu escutei uma frase agora no Congresso da Bahia de um amigo nosso e ele falou parecido com o que você está falando. Ele falou que o corretor de seguros não vai acabar com a IA. Mas o corretor de seguros que não se envolver com a IA vai acabar. Exatamente. Vamos concordar. É isso, até concordo. porque amigo, não estou autorizado a dar o nome e tal, mas concordo, é isso. Acho que é isso Bom, mesmo. Marcelo, quero, chegando aqui ao final da nossa entrevista, agradecer realmente o convite que eu te fiz de você vir aqui. É um prazer. Você sempre é uma fonte de informações e de mensagens positivas para o nosso mercado. Boa sorte nessa nova empreitada e, por favor, volte para trazer resultados positivos, tá bom? Muito obrigado pelo convite, por estar aqui mais uma vez e estou sempre à disposição. Sempre é um prazer. Falou. Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer o seu prestígio, claro, e a sua audiência. E no domingo que vem, você já sabe, mais um programa seguro. Até lá.